cristãos, não, são todos. Todos nós, pessoal, temos uma unção. Está lá no livro de, acho que a primeira epístola de João, hoje, por ali, lá. Todos nós temos uma unção, e essa unção, a Bíblia diz que ela nos ensina, e tudo que ela ensina a gente é verdadeiro. Bom, deixa eu primeiro um vídeo de Atos, vamos dar um pulinho lá rapidinho. Depois a gente vai voltar aí, lá no livro de Atos, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Glória a Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Acharam aí, pessoal? Sim ou não? Tá? Então, preste atenção nisso aqui, gente. Abre seu coração para você entender o que Deus está falando. Por quê? Porque é duas coisas que a gente tem que prestar atenção. O maligno e o pecado cega a gente, sabia disso? Por isso que Jesus falou assim, ó, eu vim a esse mundo a fim de que aqueles que vejam, não vejam. E aqueles que não vê, vejam. E quando ele fala isso, ele não está falando de uma cegueira física. Ele está falando de uma cegueira espiritual. Nós, todos os dias, a gente tem que ver como que a gente anda com Deus, pessoal. Você tem que analisar, igual eu preguei hoje de manhã, se a sua vida está se batendo com a palavra. Porque às vezes nós sentimos, não adianta você dizer, pastor, eu não sinto, eu não sei, eu não sabia. Você pode até não ver que você está fazendo alguma coisa errada. Mas você sente que você não está no caminho certo. Você está entendendo? Você sente que você se afastou de Deus. Tem pessoas que nem orar não ora mais. A pessoa não fala mais com Deus, né? Está vivendo de qualquer maneira. Você está entendendo? É como se não precisasse mais de Deus. E Jesus disse que sem mim, nada poder estar. Não, é porque é muita coisa que não sei o que. Irmão, preste atenção. Deus é em primeiro lugar. A nossa comunhão com Deus é em primeiro lugar. Às vezes acontece algumas coisinhas, a gente sai. Hoje a gente vai pregar sobre isso. Mas o que você tem que fazer quando você sair e você está andando na contramão? O pessoal vai lá te avisa, está na contramão, o que você tem que fazer? Você tem que voltar assim que você percebe, não é você esperar, você andar um bom pedaço para depois voltar. Se a rua for aquela rua comprida, que não tem rua para um lado, você olha o tanto que você vai ter que voltar, que você andou na contramão, mais gasolina você vai gastar, mais combustível. Quanto antes você entender que você pegou o caminho errado e voltar, é melhor. Então, às vezes, o Espírito Santo, a unção que está em nós, fala que a pessoa resiste a Deus. Isso não é legal, pessoal. Escuta o que eu estou falando para você, porque quando nós começamos a andar errado, não dá errado logo de cara, não. Não. Você vai indo, Deus vai falando com você, Deus vai te dando chance, Deus vai te convidando para você voltar. Deus usa um, Deus usa outro, você vai insistindo naquilo ali. Quer dizer, daqui a pouco começa a dar ruim. Porque a insistência, a dureza do coração. Eu percebi que eu estou errado, mas eu não quero mudar. Isso não pode ser assim. Deus tem que ver a gente lutando, buscando o Senhor. Mesmo que você estiver errado, como Davi estava errado, ele foi lá e recorreu a Deus. Mas eu pequei, tá bom? Mas e aí? Você vai conseguir viver sem Deus? Não, então vai lá se consertar com Deus. Então essa unção, ela fala com você. Se você está agindo certo, se o jeito que você está tratando as pessoas é certo. Até, preste bem atenção, que às vezes a gente vem para a igreja e a gente acha que Deus está jogando piada. Deus não joga piada, não. Jesus prega a verdade. Até o seu pai e sua mãe. Às vezes Deus está falando, isso não é jeito de você tratar de sua mãe, seu pai. Não é nem eles que estão falando, é Deus que está falando dentro de você. Para. E a pessoa insiste, aí uma hora dá ruim.
andar, o que estava começando a dar errado, dá tudo errado de novo. Você já sente que não é a mesma coisa, você já não é mais a mesma coisa com Deus, você está entendendo? Aí você vai se afastando de Deus, não sente mais a presença do Espírito Santo, mas é a insistência no pecado. O pecado, se tiver um pecadinho assim, você tem que lutar contra ele, não é aceitar ele. E a unção fica ali, martelando na tua cabeça. Enquanto se conserta, quando você não se conserta. Quer dizer, Deus falando com você, para com isso. E eu vou te falar uma coisa para você, gente. Deus fala comigo através da palavra? Fala. Mas Deus também fala comigo. Por exemplo, se eu tratar minha mãe um pouquinho mal, a unção fala comigo. A unção fala comigo. Ó, palavra, o que você está fazendo? Entendeu? Não é assim que Deus mandou você fazer. É assim. E outras coisas. Se eu mentir, né? Aquela unção ali me cobra. Olha o que você fez. Quem é o pai da mentira? Então, a gente tem que obedecer essa unção. Isso é sério. Porque você saiu aqui da igreja, o Espírito Santo vai te lembrar o que você está aprendendo aqui. Entendeu? Então, a unção te mostra se o jeito que você está tratando a sua esposa está certo, se o jeito que você está tratando o seu marido. Gente, essa unção, ela é fortíssima na nossa vida, ela é real, é Deus dirigindo você para o Espírito Santo. Quando meu esposo estava vivo, às vezes correria para cá, correria para lá, correria dele, minha correria, ia passando os dias, a unção começava a falar, olha, você está muito afastado do seu marido. A Bíblia diz o quê? Que o casal, eles não devem defraudar um ao outro, não é isso? Sim ou não? O casal, eles não podem ficar muito tempo sem ter um relacionamento íntimo deles. Isso é bíblico, isso está lá em 1 Coríntios 7. Perguntas acerca do casamento. É um mandamento de Deus que o casal não fique muito tempo longe do outro. Sim ou não? Então essa unção falava comigo. A palavra. Às vezes, quando eu queria bater o pé lá, que eu queria impor, né? Impor as ordens lá dentro de casa, a unção vinha e falava comigo, olha a palavra, vós mulher, seja o quê? Submissa, o marido é o cabeça. Então, pessoal, a gente não pode dizer que a gente não está sendo ensinado, que Deus não está falando com a gente depois da manhã, e você, mas por que, meu Deus, está dando tudo errado? Mas você vai lembrar os dias que você passou no São Paulo, te cobrando você parar, você mudar, você parar, você mudar, você não quis. Você entendeu? Deus não quer que ninguém seja prejudicado, gente. Deus não quer que a nossa vida dê errado, que você sofra, nada disso, mas a gente tem que ter cuidado, que nem tudo, eu não estou defendendo ele não, nem tudo é o diabo, às vezes é a dureza do coração da pessoa. Você está ouvindo Deus falar, Deus está te chamando para o arrependimento, está te chamando para você mudar e você não vai. Aí uma hora começa a desandar tudo. Sim ou não? Aí o diabo entra. Porque o diabo não entra, Deus não deixa ele entrar logo de cara na sua vida, não. Deus vai te dando chance para você perceber e usando as pessoas para você perceber que o que você está fazendo não é legal. Deus está te mostrando, a unção está falando que você não é legal. Aí se você insistir muito, aí sim. Aí o que a palavra de Deus disse, acho que é lá no livro de Romanos, que como não quiseram, né? Não tiveram interesse lá de conhecer, não quiseram, rejeitar o conhecimento de Deus, Deus ele pegou um sentimento perverso, deixa fazer o que quiser. Então tá bom, você quer ser desobediente, rebelde com seu pai e com a sua mãe, então você a partir de hoje vai ser rebelde. Não, Deus, eu não quero ser, não, agora você vai ser rebelde, quer ser rebelde, porque você não quer aceitar o ensinamento de Deus, gente. E isso aí é o ensinamento do homem.
homem, não. O pastor e a pastora não inventou que tem que obedecer o pai e a mãe, que tem que honrar o pai e a mãe. O pastor e a pastora não inventou que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, o marido tem que amar a sua esposa. Isso é Bíblia, pessoal. Isso é palavra de Deus. Sim ou não? Isso é evangelho de Cristo puro, genuíno. Se eu não aceitar ele aqui, eu não vou aceitar em lugar nenhum. Aí as coisas vão começando a dar errado. Você sente que você já está esquisito, já está esquisita. As pessoas já começam a reparar que você não é mais a mesma coisa. Porque a primeira coisa que a pessoa faz é ficar arrogante. Entendeu? Você não trata mais as pessoas bem. Você tem que ver como que você representa Jesus, pessoal. Estava conversando com a Yasmin sobre isso ontem. Não estava conversando com você lá de tarde? A gente sentada lá, ficou um tempão conversando com a Yasmin sobre isso. Como é que você representa Jesus na sua casa, na rua? Como é que você trata os outros? Tem gente que trata igual um bicho. Aí, não, eu sou de Jesus, mas não parece. Tem que ver isso aí. Jesus fica olhando assim, cara. As pessoas têm que ver Jesus em você, senão é complicado. Aí ele está falando aqui, ó, vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 2, lá no versículo 27. Acharei? Olha o que está escrito aí, ó. E a unção que vós recebeste dele, fica em quem, pessoal? Fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém lhes ensine. Vamos dar uma paradinha para você entender. A unção que você recebeu, ela fica em você. Essa é uma unção de Deus. E o Espírito Santo, eu vou tentar explicar a vocês aqui, porque eu cheguei um pouquinho tarde, não quero prolongar muito aqui, mas eu vou tentar explicar. Dá com o seu celular aí. Deixa aí marcado, vamos lá no livro de Mateus. Olha, vocês vão aprender uma coisa aqui que vocês vão entender agora. Toda vez que você tratar alguém mal, toda vez que você mentir, toda vez que você tratar teu pai e tua mãe mal, que vier isso falando com você, pode ter certeza, Deus está falando com você. Se você não quiser ouvir, tudo bem, você pode ignorar e fingir que não está ouvindo, mas que é Deus falando com você, você vai saber disso agora a partir de hoje em diante. E quando Deus começa a te cobrar, muda, pessoal. Muda, pelo amor de Deus, não insiste. Muitas coisas na minha vida eu sou corrigido pela palavra, outras não. Assim, é pela palavra, eu já ouvi e sei como é que é. Outras, o Espírito Santo começa a falar comigo, Fabiana, isso está certo? O que você está fazendo? Olha aí o que você fez. Isso está de acordo com a palavra? E Deus fala, ó, muda. É só você ir lá orar e ficar pedindo perdão. Não, muda, para com isso. Aí eu começo a pedir força a Deus, Senhor, me livra disso. Porque Deus está falando comigo. Eu não posso ignorar a voz de Deus, pessoal. Senão, tem como não. O bichinho vai ficando. Daqui a pouco você vai ver que tomou conta de você, da sua vida. Não vai querer sair lá, porque você não tá se rendendo a Deus. Entendeu? E para a gente sair da mão do diabo, a gente tem que se render a Deus. Por isso que Deus diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quando você se humilha, você pede perdão, você reconhece seus erros, você pede força a Deus para se livrar do seu pecado, você está saindo da mão do diabo. Aí sim, você vai para a mão de Deus, para baixo da obediência, da destra do Todo-Poderoso. Agora, se você ficar insistindo no pecado, você fica na mão de Deus, do diabo, gente. Ele vai fazer a festa. Entendeu? Ele acha que ele vai perder a oportunidade. Hã? Não é nada, irmão. Ele quer uma brechinha pequenininha assim. A mesma coisa é aquela pessoa, gente, a gente
fala, mas a pessoa não entende isso. Às vezes eu evito de falar, mas a gente tem que falar. Porque tem coisa que a gente não fala, a pessoa pensa que isso é normal. Não, isso é assim mesmo, todo mundo faz isso. O diabo começa a enganar você achando que é normal. A mesma coisa é aquela pessoa que peca contra o pastor. Tem gente que só fica julgando o pastor no coração. Entendeu? Dá até nojo quando a pessoa chega perto. Isso é um espírito, gente. Isso não é normal. Porque sabe o que Jesus falou? O pessoal lá do livro de João, o pessoal do livro de João lá, quando Jesus estava pregando, eles não gostavam de Jesus. Filho de prostituta, não sei, tudo que Jesus falava estava errado. Tem gente que é assim, tudo que o pastor fala é errado, piada. Você está entendendo? E o bichinho está fazendo uma festa na vida da pessoa, ela não está aceitando mais a palavra. A Bíblia diz o seguinte, como andarem dois juntos, se não tiver de acordo, se eu começar a não concordar mais com Deus, o bichinho vai ficar na minha vida. E aí aquele pessoal lá, eles não topavam muito Jesus, não. Sabe o que Jesus falou para eles? Sabe, se vocês fossem de Deus, porque eles falaram que eles que eram de Deus, Jesus que era do diabo, que era um impostor. E tem gente que, não estou generalizando, mas tu sabia que tem gente que pensa assim, eu que estou certo, o pastor está em pecado, fica pregando essas coisas, irmão, o pecado é você que está cometendo pensando desse jeito. Porque Deus, o dia que ele vê que não tem mais condições de usar aquela pastora pecadora, é sujo, ele mesmo vai tirar do altar, irmão. Não vai deixar ficar enganando ele não, o povo não. Sim ou não? Quantos reis Deus tirou e botou outro no lugar? O Saul não andava mais com Deus. Saul não tinha mais condições de ser usado por Deus, ele era desobediente. O que Deus fez com Saul? Oi? Pode falar alto, sim, não fica com medo não. Não pode não. Oi? Tirou ele e botou outro, que ele confiava que era obediente. Ele não deixou o Saul ficar lá enganando, usurpando o povo dele. Ele não tirou? Tirou. Se aquela pessoa não anda mais com Deus, é desobediência, é desonesta, ele vai tirar. Agora, se o pastor está ali, gente, é que Deus continua usando ele. Continua usando ele. Então, eu vou contra. Tudo que o pastor fala está errado, só eu não estou certo, irmão. Lá estuda, tem um bichinho escondido aí. Entendeu? Aí Jesus falou para aquele povo, sabe o que Jesus falou para eles? Vocês estão dizendo que é de Deus, né? Vocês vêm de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês me amariam. Por quê? Porque eu sou Deus, eu vim de Deus. Mas que se imagina que você é de Deus, mas você não gosta de mim. É mais ou menos assim, eu digo que eu sou uma cristã, né? Eu sou de Deus, mas eu não toco, eu não vou com a sua cara. Qualquer coisa que você fala me irrita. Eu digo, irmão, que Deus é esse que está dentro de mim? Como é que eu sou de Deus, você é de Deus e eu te odeio? Eu não vou com a sua cara. Que história é essa? Um dos dois está sem Deus. Sim ou não? Como que eles falavam que eles eram de Deus se eles não gostavam de Jesus, gente? O que Jesus falava ali irritava eles. É normal isso? Não é, pessoal. Então a gente tem que observar, tem que vigiar direitinho. Entendeu? Deixa os outros falar que você é bobo, que você é bobalhão. Gente, não é assim, não. Para com esse evangelho, não é assim. Gente, eu tô falando, hoje eu estava conversando com o meu pastor lá no telefone e eu estava explicando isso. Ele veio me dar uns conselhos. Aí ele perguntou, não, Fabiana, que a gente sempre tem que dar um conselho, a pessoa que é de Deus, se eu posso, ele falou assim, se eu puder, eu te dar um conselho. Eu falei, claro, pastor, com certeza o senhor pode me dar um conselho. Se eu não for uma pessoa pronta para me ouvir e obedecer a Deus, gente, eu estou fazendo o que estou aqui na terra? Mesmo se eu estiver errado, o pastor vai me dar um puxão lá de orelha, eu vou pensar direitinho, errei algo. Você está entendendo? E eu vou me consertar com Deus. Agora, tudo me irrita. Qualquer coisa, só o pastor falar, já estou irritado. Gente, tem alguma coisa estranha comigo. Isso não é Deus. Quando Jesus mora em você, você ama todo mundo. Você pode, gente, a pessoa pode te aborrecer
de tirar do sério, mas depois tu pensa direitinho, poxa, não é o caminho certo, Deus mandou amar meu inimigo e tal. Você não é uma pessoa vingativa, pode ficar até aborrecida ali na hora, mas depois você tiver uma oportunidade de se vingar, você não vai se vingar, você vai entregar na mão de Deus. E você é uma pessoa de Deus. Você está entendendo? Cuidado de julgar. Tem gente que julga o pastor, julga a pastora. A Miriam, ela ficou leprosa por causa disso. Eles foram julgar o Moisés por causa de uma mulher cuxita. Você entendeu? Eles julgaram Moisés assim, acharam que Moisés tinha feito errado. Moisés, sei lá, de repente eles achavam até que Moisés estava caducando, não sabia mais o que fazia. E Deus estava com Moisés. Deus foi com Moisés até o fim, pessoal. Sabe por quê? Os dons do Senhor é sem arrependimento. Você sabia disso? O Moisés errou algo. Errou. Ele bateu lá, se irritou, bateu lá na frente. O Senhor falou para ele: você não vai entrar no terra prometido. Mas também abandonar o Moisés, Deus não abandonou. Moisés foi até o fim com Deus. Tanto é que houve uma disputa lá entre o anjo e o demônio pelo corpo de Moisés. O corpo, para que é mais corpo? Vai para baixo da terra, mas mesmo assim Deus não deixou o diabo pegar o corpo de Moisés. E eu vou te dar uma prova viva de que mesmo com aquele erro de Moisés, Deus não se afastou de Moisés. Porque depois o Moisés apareceu lá no Monte da Transfiguração, do lado de Jesus. Tá vendo como Moisés estava salvo? Moisés é um profeta, gente. Isso é muito sério. Deus não escolhe no meio do caminho porque o povo rejeitou. Isso aí não presta não. E Deus vai lá e rejeita o profeta dele. Não, Deus não faz isso não, gente. O povo pode até rejeitar. Não quero não. Se pastor conversa, tudo bem. Não é obrigado a aceitar. Não quer aceitar, fazer o quê? Mas que aquela pessoa continue sendo de Deus, continue. Então é perigoso a gente fazer isso. Pecar, julgar, tem que vigiar, pessoal. Quem julgou Moisés, por causa daquele erro, pensou até que Deus tinha abandonado Moisés por causa daquilo ali, cometeu um enorme pecado. Moisés pecou? Sim, mas ele se consertou com Deus, não existe perdão não. Ou só Moisés que não ia ser perdoado. Ou pecou e foi perdoado. Na vez de Moisés, ele não tinha direito ao perdão. Sim ou não? Ele foi perdoado. Assim como Davi. Davi também foi um grande rei lá. Cometeu um erro feio. Feio mesmo. Porque ele forjou, né, a morte de um homem. Ele foi responsável por uma morte. E ainda cometeu um pecado que não foi só um pecado de adultério, teve filho no meio, depois ele pegou a mulher do cara, foi morar com a mulher do cara, gente, foi uma lei que Davi fez. Foi ou não foi? Fala a verdade. Se é hoje no ministério, isso ia dar um escândalo. Está amarrado no nome de Jesus, que eu estou profetizando que isso nunca vai acontecer na minha vida. Mas já pensou, a pastora está se grávida de um homem casado? Olha só. Todo mundo descobre que está grávida. É sério. Não seria um escândalo, irmão. Fala a verdade. Os membros iam ficar tudo assim assustados, caralho. A pastora, mulher de Deus. E o Moisés é o nome de Deus, irmão. Ele arrumou isso. Ele engravidou a mulher dos outros. Forjou a morte do cara. Entendeu? Tadinho, coitado daquelas pessoas que apedrejaram Moisés, que julgaram Moisés. Moisés não, Davi. Tadinho daqueles que não obedeciam mais o Davi. Teve uns que não obedeciam mais o Davi. Saiu de lá, tá amarrado. Nunca mais eu escuto esse ideia, né? O Davi. Então, pessoal, no meio daquele povo, eu acredito que teve gente que não queria mais respeitar o Davi. Você está com Deus nada. Pecador. Você está aí, né? Teve
gente ali que achou que não ia mais respeitar o Davi, deve ter gente que saiu no meio daquele povo, não, pegou as trouxas, foi lá para os povos lá vizinho lá. Mas eu imagino assim, tadinho dessas pessoas, sabia? Não era tadinho do Davi, tadinho delas. Pastora, por quê? Porque ele se consertou com Deus. Ele errou, sim, mas Deus perdoou ele. E a palavra de Deus diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará a acusação contra os servos do Senhor, contra os escolhidos do Senhor? E aí? Está lá o apóstolo Paulo falando isso. Quem os condenará? Se é o Senhor que os justifica. E aí? Então, quer dizer, essas pessoas que cometeu esse erro lá, eles ficaram mal por achar que Davi pecou, agora não. Davi já tinha se consertado com Deus. Eles que estavam no pecado fazendo isso. Sim ou não? Entenderam? Então a gente tem que vigiar muito, muito cuidado. E olha que hoje a gente não vê nem isso, graças a Deus que a gente não vê isso no ministério, né? Porque a pessoa falou uma coisinha errada, tá vendo? Isso que é de Deus. Não, faz isso, você é pecado. Você tá entendendo? Perfeito mesmo, só Jesus que está lá na glória. Nós não somos perfeitos, mas cuidado, não é só pastor e pastora, não. Cuidado para você não ficar julgando os servos de Deus, os filhos de Deus, as filhas de Deus. Isso é pecado, você tem que ter bons olhos. A palavra de Deus diz o seguinte: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Quem não olha para o irmão com um olhar de amor? Poxa, eu vou orar por esse irmãozinho, por essa irmãzinha que vai se levantar, até cometer uns errinhos, mas Deus vai ajudar a dar a volta por cima e tal. Você está entendendo? É essa visão. Não achar que a pessoa não presta, não vale nada. Não é isso que Jesus está ensinando. Glória a Deus. Então aqui, vamos lá, rapidinho para a gente entender isso aqui. Olha o que Jesus falou aqui, pessoal. Ó. Eu escrevo aqui certinho. Mateus 10, acharam aí? 10. Acharam, pessoal? Mateus 10, lá no livro. Mateus 10, lá no versículo 20. Sim. Ele está dizendo, quando Jesus chamou os discípulos, e enviou os discípulos para pregar o Evangelho, Jesus chamou, não é? Os escolhidos de Deus. Hoje Jesus também chama. Os pastores são escolhidos de Deus. Olha o que ele disse, porque não sois vós que falará, não é isso? Mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Vamos dar uma paradinha para você entender? Jesus, quando enviou lá os discípulos, ele falou assim, não é vocês que vão falar, não. O Espírito Santo é que vai falar através de vocês. E lá no Apocalipse está escrito assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é isso? Então, quando o pastor está lá sendo usado por Deus, aquilo ali não é da cabeça que o pastor tirou aquilo ali, não, gente. Eu hoje estava falando com o meu pastor, pastor, tem uma coisa na minha vida, gente, até eu oro por mim para consertar isso. Porque a minha vida é muito corrida. E tem uma coisa que eu fico triste na minha vida, às vezes a falta de tempo para me estudar um pouco mais a Bíblia. Porque eu ouço lá a palavra que o meu pastor prega, mas eu gostaria de ter aquele tempo, sabe, de estudar.
Então, as coisas que eu prego aqui não é coisa que eu estudei em casa, não, gente. É coisa que eu oro a Deus e eu lembro sempre a Deus. Deus, quando o Senhor me chamou, o Senhor falou que o Senhor, ele disse lá no livro de Jeremias, né? Eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Não é você que vai falar, sou eu. Você é apenas um instrumento, entendeu? E eu sempre lembro isso a Deus. Então, Deus chega aqui, Ele que me usa. Então, Jesus, ele falou para os discípulos, não é vocês que vão falar, o Espírito Santo é que vai falar. Por isso que é ruim quando você resiste ao Espírito Santo de Deus. Entendeu? Deus está falando, obedece, você está lá insistindo em nos desobedecer. Você entendeu? E outra coisa, preste bem atenção, tem coisas que a pessoa, a gente fala, a pessoa tem dificuldade para entender. Isso não é uma ameaça, isso não é para mexer com o seu emocional, não é isso. Se você tem a sua mãe e seu pai, ama sua mãe, ama seu pai, trata bem enquanto você tem. Outro dia eu vi um folhetinho lá, isso não é a palavra de Deus, eu não gosto de pregar nada que não é a palavra. É filosofia, né? Muito bonito, mas não é a palavra. Mas aquilo ali me chamou a atenção. O menino tratava a mãe muito mal. Via humilhando a mãe. A mãe fala, porque tem gente que não sabe falar, não, sabia? Jeito de falar. É quem é? Você, gente, isso é o que Deus ensinou, gente? Não é, pessoal. Que isso? Aí o garoto, o menino, a mãe falava, o menino tratava a mãe mal. Bota o casaco, mãe. Ih, enche a paciência não sei o quê. E era assim, tudo que a mãe pedia estava errado, tudo que a mãe falava estava errado. Aí quando foi um dia, a mãe morreu. Aí ele estava lá no caixão, que nem meu pastor fala, né? Que às vezes meu pastor fala, às vezes a pessoa pensa que isso é uma ignorância. Não é uma ignorância, mas por que não fez quando estava aí? Aí estava lá falando no folhetinho, olha, agora não precisa mais, agora não precisa mais se preocupar, não. Você não vai mais ouvir a vozinha dela te chamando, você não vai mais ouvir ela pedindo para você botar casaco, você não vai ver mais a vozinha dela pedindo nada, que agora ela está ali, gelada em cima da mesa. Porque tem gente que só dá valor quando perde, pessoal, sério. Meu Deus, mas por que quando estava vivo não cuidou? E quando estava vivo não tratou bem? Eu não estou falando de dinheiro não, que às vezes você não tem dinheiro para dar um presente, mas também não humilha, pessoal. Entendeu? Sim ou não? Você não tem dinheiro para dar um presente, tudo bem, mas também não humilha, não pisa, não desagrada a Deus. A gente tem que ser fiel a Deus, pessoal. Sim ou não? Se a mãe te pedir um favor, desde que esse favor ela não está pedindo para você roubar, ela não está pedindo para você xingar os outros, ela não está pedindo para você mentir. O que está fazendo demais? Mãe é mãe, pai é pai, gente. Tudo isso a gente tem que ouvir a voz do conselho de Deus. Você está entendendo? Um filho ou uma filha ajudar a mãe e pai dentro de casa, isso não é nada demais, não. Isso não é favor, não. Isso é obrigação, pessoal. Vai para o exército. Lá no exército você vai ter que trabalhar, ué. Fazer o quê? Todo mundo lavar. O pessoal vai lavar cueca lá no quartel. Vai levar comidinha lá na cama de manhã. Vai não, irmão. Você vai ter que levantar lá cedo, madrugada. Vai ter que bater lá, bater continência, é isso que vai? Vai ter que bater a sua continência lá e vai ter que trabalhar, irmão. Mas eu vou pra casa do meu melhor amigo, da minha melhor amiga. Sua amiga vai fazer tudo por você. Sua amiga vai fazer tudo. Vai limpar tua cama, vai fazer sua comida, vai nada, irmão. Pior ainda, quem já morou aí na casa dos outros, gente? Assim, um tempo de favor, já chegaram a morar? Como é que foi? Foi bom pra você? Irmão, pior coisa que tem é você morar na casa dos outros, você não tem privacidade. Eu já morei na casa de uma pessoa que lá tudo era eu. Tudo era eu. Eu era empregada na casa, eu morava de favor, vou fazer o quê? A coisa é séria. Ainda tinha um cara lá de quebra lá que não gostava de mim. Eu limpava, passava pano. Ele passava assim, eu quando estava passando pano.
Você sabe aqueles pão francesinho? Já viu aqueles pão quando eles são cascudinhos? Que eles esfarela todo? Ele pegava o pão assim, filho da mulher que morava de favor. Ele pegava o pão assim, olhava para um lado, quando não via ninguém, ele saía esfarelando assim. Limpa, porque o pai dele não podia ver um farelo no chão, senão sobrava para mim. Ele esfarelava assim, ó, para não poder limpar de novo. Pilhas de panela. E as panelas eu tinha que ficar esfregando aquilo o dia todo, porque a panela tinha que ser aquela brilhando. Já viu aquelas panelas, areia, que você olha assim, você vê seu rosto? As panelas, não era armário não, já viu aquele negócio de ferro, onde era um tanto de panela pendurada? Aqueles troços cheios de panela, irmão. Tinha que acordar 4 horas da manhã. Hã? Coisa séria, a roupa de todo mundo quem lavava era eu, e a casa era grande. É aquele ditado que mora de favor, não estica as pernas, né? E às vezes a pessoa tem tudo e não dá valor à sua família, não dá valor à sua casa, não dá valor ao seu canto, não dá valor que Deus dá. A pessoa não quer saber, o Espírito Santo fala, a pessoa não escuta. Gente, não é assim a vida não, gente. Sim ou não? Hã? É igual a pessoa que não dá valor ao seu pai, sua mãe. Ninguém vai ser igual ao seu pai, sua mãe, não. Desculpa falar, o marido e a mulher são uma besta, mas às vezes tem casos que nem seu marido e sua mulher vai ser igual a sua mãe. Desculpa falar. Que a mulher cuida do marido, tem mulher que cuida do marido com o maior carinho, mas aquele mingauzinho que só a mãe sabia fazer. A mãe já sabia, já a mãinha certinha do que você gosta, do jeito que você gosta. Você cresceu com sua mãe, irmão. Sim ou não? Você cresceu, você foi criada ali, ela já sabe tudinho. Não, pode comer seu açúcar. Não, pode ser açúcar. Então a gente tem que vigiar. E cada caso é um caso. Marido é uma coisa, filho é uma coisa, amiga é uma coisa, colega é uma coisa, mãe é mãe, pai é pai. Você está entendendo? Nós temos que dar valor, irmãos, até os irmãos da igreja. Nós temos que dar valor, porque nós temos que amar a todos. Entendeu, pessoal? Então a gente não podemos resistir ao Espírito Santo. Ele está falando aqui, oi mãe, Deus abençoe, mãe, te amo, tá? Fica na paz. Ele está falando aqui, ó, porque não sois vós que falará, mas é o quê? O Espírito do vosso Pai é que fala em vós, não é o Espírito Santo que fala? Agora vamos dar um pulinho lá no livro de João. Ó, deixa eu te explicar uma coisa aqui antes da gente ir lá. Deus usa o Espírito Santo de Deus, isso é muito forte essa revelação, tomara que você entenda. O Espírito Santo de Deus, ele usa o pastor para falar com você. Sim ou não? Ele não usou o pastor para falar? Agora vamos lá no livro de João para você ver uma coisa. Ele já usou o pastor para falar com você. Ele usa lá o mensageiro de Deus. O Espírito Santo é que usa o pastor para falar com você. Você está entendendo, pessoal? João 14, versículo 26. Só um minutinho. Lá no João 14,
João 14, versículo 26. Lá Deus usa o pregador para falar, né? Espírito Santo, Deus usa para falar. Aqui ele está dizendo aqui, ó. Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, mesmo Espírito Santo, glória a Deus. Quando vier o Consolador da parte de meu Pai, pois vos hei de enviar aquele Espírito de quê, pessoal? Da verdade. Deus nunca vai mentir para você, Deus nunca vai te enganar, Ele sempre vai te falar a verdade. O Espírito da verdade. Achou aí não, sim? Ah, gente, desculpa. É 15. Aqui tá. Ué, peraí. Só um minutinho, pessoal. Não. Não, gente, é 14, sim. Eu botei errado. 14. Ai, Senhor, eu tô lá no 15. 14, 26. Mas é porque é muito parecido com o começo, falando do Consolador, né? Aí, ó. Mas aquele Consolador estava parecido. Os dois é parecido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, não é isso? Ele nos ensinará todas as coisas. Vamos dar uma paradinha aqui? Como que ele ensina? Acabei de falar lá. Como que ele vai ensinar vocês? Como ele ensina a gente? Usando o pastor, que ele estava lá. Não sois vós que falarás, mas é o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Jesus enviou os discípulos e falou, não é vocês que vão falar, não. O Espírito Santo vai falar através de vós. Então, quer dizer, Deus vai usar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, o Espírito Santo vai usar para te ensinar, sim ou não? Aí, tudo bem, já ensinou você. Aí, qual é o próximo passo? E que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, né? Agora, preste atenção nisso aqui. E vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. O que é isso, pastor? Preste atenção. Aquela unção que a gente vai ler agora é isso aqui. Você veio para a igreja, não veio? Deus está ensinando a você, através do Espírito Santo, que é errado você mentir. Aí você vai embora. Na hora que você for contar uma mentira, o próprio Espírito Santo vai lembrar você do que te ensinou. Cuidado. O diabo é o pai da mentira. Você está entendendo o que é a unção? O próprio Espírito Santo te ensina e ele lembra você. Vamos repetir isso aqui? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará, meu nome, vos ensinará todas as coisas, né? Que é a unção que está lá, a unção que está em vós, não é isso? E o que ele vai fazer você acontecer, pessoal? E ele vos lembrará de tudo que vos tenho dito. Aí o Espírito Santo fala com você na sua casa. Olha, você xingou, não é para você xingar. Olha o que está escrito lá, o que o pastor pregou. E você fica resistindo aquilo ali. Aí você está resistindo o próprio Espírito Santo. Aí a palavra de Deus diz o seguinte, claro, eu não estou dizendo que você está fazendo isso, um exemplo. Aquele que só olhar uma mulher, né? Cara casado, mulher casada, até a mulher também, e desejar aquela pessoa no coração, você já cometeu o adultério com ela, sim ou não? Aí você vai sair daqui, quando passar uma pessoa na sua frente, ou seja lá o homem, a mulher, sei lá, seminu, se você ameaçar olhar, o Espírito Santo vai te lembrar disso aí. Vai vir certinho na tua cabeça, aquele que olhar, você está entendendo? Porque o próprio Espírito Santo está me usando para ensinar. E vai lembrar você lá fora que você não fazer. É aquela unção que ensina todas as coisas, que está em você, que fala com você. Essa unção fala para você orar.
Você quase não está orando, o que você está fazendo, se afastando, vai orar. Orai e vigiai para não cair em tentação. Essa unção manda você perdoar, perdoa. Você sabe que se você não perdoar, você vai ficar preso na mão dessa pessoa. Essa unção, ela te fala quando você está se afastando da igreja, olha o que você está fazendo. Você está um tempão sem ir à igreja, você não está tomando Santa Ceia, a unção fala pra gente, pessoal. Olha o que você está fazendo com sua mãe, olha o que você está fazendo com seu pai. Às vezes você deita para dormir e essa unção fica lá. O que você está fazendo com sua mãe? O que você fez com seu pai? Isso não é Deus, fica na tua cabeça. Deus está falando com você. Aí você vai se consertar com Deus, você continua fazendo aí. E aí, pastora, se eu continuo fazendo atos, a gente ir embora aqui, tá, gente? Falei com você. Lembra que eu falei que a gente ia lá no livro de Atos? É isso aqui, ó. Não faça, nunca faça isso aqui, pessoal. Se a unção está falando com você, o Espírito Santo está falando com você, para, vai lá correndo, Senhor, me perdoa, eu fiz. Eu não tratei o fulano bem, eu fiz mal, não era para ter feito isso e tal. Você vai perdoa quem você tem que perdoar. Começa a pedir força a Deus. Não ceda para o pecado, não ceda, não finge que você não está ouvindo o que Deus está falando. Isso é muito chato para você. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Lá no livro de Atos 9, acharam aí? O Saulo, ele estava contra Deus. Pastora, por que ele estava contra Deus? Porque ele perseguia os discípulos. Toda vez que você está contra alguém, seja lá quem for, principalmente se é uma pessoa de Deus, você está contra Deus. Então, ele disse assim, ó, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes. Contra quem, pessoal? Contra os discípulos do Senhor. Ainda fala bem claro, olha só, discípulo era de quem? De quem eram os discípulos, pessoal? Do Senhor, não era para ele ter mexido. Aí ele está falando aqui, ó, discípulo do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, né, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, olha o que aconteceu com ele, ó. Subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Viu uma luz estranha lá sobre ele, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse, ó, quem és tu? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas ele perseguia quem? Gente, preste bem atenção. Quando nós fazemos o bem uma pessoa de Deus, você está agradando, fazendo bem a Deus. Mas quando você trata mal uma pessoa de Deus, você está maltratando o próprio Deus. Isso que a Bíblia diz, não estou falando só de pastor e pastora, não estou falando qualquer pessoa de Deus. Diz que a Bíblia diz o seguinte, é um salmo que diz assim, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E se você faz isso, você está fazendo com Deus. Ele fazia com os discípulos, certo? Quem apareceu para ele? Jesus. E Jesus falou assim, que tu me persegue? Como que ele perseguia Jesus? Através dos discípulos. Então, se eu faço mal a uma pessoa de Deus, eu estou fazendo mal a Deus, pessoal. Isso é muito sério. Se eu persigo lá uma pessoa de Deus, eu estou perseguindo a Deus. E eu vou ter o quê? Problema na minha vida.
vida. Sim ou não? Então, ele diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra aguilhões. Sabe o que é recalcitar, pessoal? Duro é para ti teimar contra ferrões de abelha. Sabe o que é isso? É aí que entra a parte que eu te falei. Que Jesus às vezes está falando com a pessoa. Jesus está mostrando a você que a pessoa, o que ela está fazendo está errado. A unção está falando, a unção está dizendo o que você está fazendo. E a pessoa resiste a Deus. O Saulo, ele estava resistindo a Deus. Por isso que Jesus falou para ele, Saulo, duro é para ti, Saulo. Vai ser difícil para você. Não vai ser fácil, você vai se dar mal, porque você está resistindo. Duro é para ti recalcitar, teimar contra o ferro de abelha, teimar. Então a teimosia do pecado não é legal. Quando Deus já falou que aquilo está errado, a pessoa fica insistindo. Irmão, uma hora dá ruim, irmão. E o Saulo estava crente que ele ia ficar toda a vida perseguindo os cristãos. Não, uma hora o próprio Jesus parou ele. Mas não tem ninguém lá na terra para parar ele, não. Eu mesmo vou lá parar ele. E aí? Isso é sério, pessoal. Duro é para ti recalcitar contra aguilhões. Preste bem atenção, eu estava de manhã orando, Deus falou isso comigo. Teimar, né? O que é isso? É teimar. Teimar é você insistir em um erro. Às vezes não é vários, é um só, mas você insiste naquilo ali. Deus já mostrou que aquilo é pecado. Deus já usou um pastor. Deus já usou o pastor. Deus já falou uma palavra. A unção está falando com você e você fica insistindo naquele erro. Uma teimosia. Não, pessoal, tem que pedir força a Deus. Senhor, me ajuda a largar isso, a parar com isso. Entendeu? Você tem que pedir força, você não orar a Deus. E outra coisa, não é só você orar, não, você tem que querer. Porque o verdadeiro arrependimento, pessoal, preste atenção. O verdadeiro arrependimento dói, você não quer mais. Enquanto você não chegar ao ponto de tomar nojo daquilo ali, se tem até pavor de pensar em fazer aquilo ali, você ainda não está liberto. Você consegue fazer o troço naturalmente. Você tem que pedir força a Deus. Deus, eu não quero mais, eu quero ser liberto mesmo. Se você falar sério com Deus, Deus vai te purificar. E se Ele vê que você quer, Ele vai te resolver o seu problema. Você toma nojo, você não quer mais. O verdadeiro arrependimento, pessoal, é você abandonar o pecado. Entendeu? E tem pecado que às vezes não dá, você não consegue abandonar de uma vez só, não. Você peleja, vai orando, vai jejuando, vai pedindo a Deus. Você não pode relaxar no meio do caminho. Não é assim, pessoal. Aceita. Não faz isso, não. Tem que pedir força a Deus. Pecado é pecado. Pecado tem que sair. E às vezes a gente pensa o seguinte: estou muito bem, não bebo, não fumo, não cheiro. Não é isso, não. O coração do cristão tem que estar limpo. Você não pode ter pessoas que você odeia, adultério, prostituição, nada disso. Ficar pensando mal do outro, da hora, fica olhando para essa cara, eu falei, não pode isso, não é de Deus isso. Qualquer coisa se irrita, também não é de Deus. Jesus não falou que é aprender de mim que sou manso? E humilde de coração? Então, ele está falando aqui, ó. E ele diz, quem é esse? E disse, eu sou Jesus e quem te persegue. Aí ele falou, duro é para quem? É para ti, Saulo. Teimar, recalcitar contra aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que te fale? O que queres que faça? Olha só, Saulo mudou de ideia, Senhor. Daqui para frente, eu vou parar com essa bobeira, com essa palhaçada, fazendo aí seus discípulos. Me fala aí, o que o Senhor quer que eu faça daqui para frente? O Saulo mudou, pessoal, preste atenção. O Saulo, depois que ele saiu daqui, ele foi perseguido por discípulos.
Tinha algumas pessoas que não acreditavam que ele se converteu. Os próprios irmãos da igreja já humilharam Saulo. Mas você não vê ele fazendo isso aqui de novo. Ele mudou, ele se arrependeu de verdade. Ele parou por aqui. Mas tem gente que não para. Assim como Jesus apareceu aqui para o Saulo, Jesus fala com você. Como? Através da unção. Para com isso. Olha o que você está fazendo. Você está exigindo. Tá, irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, da sua vida. Isso prejudica você mesmo, com Deus. Sim ou não? Jesus fala, ele não vem na forma física, mas ele fala através da unção. Ele lembra que o Espírito Santo disse que ele lembra você? Ele está lembrando você. Mas para que ele está te lembrando? Para eu continuar fazendo? Não, é para você parar. Entendeu? Se ele está te lembrando, é para você parar. Ele já falou uma vez. Ele não vai ficar implorando você para parar. Ele já falou. Agora, se eu não parar, aí vai ser duro para mim, igual o Saulo. E o Saulo percebeu, a coisa ficou séria do meu lado. Eu vou pedir força, vou pedir ajuda dele, vou parar por aqui. Ele parou. Ó, Jesus falou com ele, Jesus não precisou ficar falando, implorando com ele. Ô, Saulinho, para com isso. Não precisou, pessoal. Foi uma vez só que Jesus falou. Aí ele disse, é dura para ti recalcitrar contra milhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que faça? E ele lhe disse, levanta e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E lá, eu não vou mais lá para frente, porque está um pouco tarde já o horário, mas você já sabe, Saulo se converteu, você não vê o Saulo perseguindo mais ninguém, muito pelo contrário. O próximo título aí é que o Saulo é perseguido agora, mas ele não perseguia mais ninguém. Sabe por quê? O Saulo mudou, o Saulo se converteu, o Saulo se consertou com Deus, gente. A gente tem que fazer assim também. Ele, no caso dele, ele perseguiu os discípulos. E nós, a gente tem que ver se a gente não está perseguindo alguém, disfarçadamente matar, se a gente não está odiando, se a gente não está fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus, a gente tem que procurar na nossa vida e pedir força dele. E Deus quer abençoar a gente, mas a gente tem que se colocar na palavra. Glória a Deus. Amém? Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Vamos para o caminho santo, tá? E outra coisa, o que a gente nunca devemos fazer é desprezar a voz de Deus. Eu ouvi, mas estou nem aí. Faz isso não, gente. Faz isso não, eu já fiz isso já. Deu ruim para mim, entendeu? Aí depois veio na minha mente, poxa, o pastor falou, o pastor pregou, eu li na Bíblia e continuei insistindo, deu ruim. Não faço não. Seja aquela pessoa boa de ouvido. O Saulo aqui, como Jesus falou com ele, foi uma vez só. Ele não ficou insistindo mais, entendeu? Saulo se consertou, entendeu? É a mesma coisa, gente. Às vezes Deus fala lá, não é para mentir. Você entende? Não, eu não vou mentir mais não. Deus falou comigo. Não vou ficar insistindo mais com isso, não. De força a Deus, eu vou parar por aqui. É assim que a gente tem que ser. Glória a Deus. Amém? E glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos no caminho santo, em nome de Jesus. Um jeitinho dela para jogar, né? Ai, Jesus. Parece até aquela pessoa que está aprontando, viu? Vai fazendo preparo. Vai jogando a sementinha. Ai, Senhor. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único Deus. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou nesta noite, e venho orar por todos, ó Pai, para que cada um, Deus, seja abençoado, chegue ao objetivo, mas que o Senhor venha dar força, Pai.
Oh Deus, para aquilo que a gente sabe que o Senhor já falou, que não é, para a gente não ficar insistindo no erro, Pai. Mas que a gente possa, em nome de Jesus, cada dia ouvir a sua unção, obedecer, porque o Senhor disse, né? E só se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos, todas as bênçãos virão até nós. Mas, Pai, a bênção maior de todas é a sua presença, é o seu Espírito Santo. Não está triste conosco, o Senhor está, nós estamos em comunhão com o Senhor. Essa já é a maior bênção que nós temos, porque se nós tivermos o Senhor, nós temos tudo. E sem o Senhor, nós não temos nada. Então, Pai, nos ajude a obedecer, colocar em prática. Deus, eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor coloque esse seu poder de cura, de libertação dessas águas, desse sabonete, desse sal. E eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando todos. Oh Deus, cubra com teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, termina em nome de Jesus de passar em caminho santo. Vamos na paz do Senhor, glória a Deus. E Deus abençoe todo o pessoal aí, tá? Oi, mãe, Deus abençoe a paz, tá? Uma boa noite também a Mauricéia. Deus abençoe aí, tá, Mauricéia? Você, esposa, família aí, todos do Face e todos também lá no YouTube, tá? Em nome de Jesus, até domingo, pessoal, vai fazer um convite especial. Domingo nós vamos estar comemorando o Dia dos Pais, a Santa Ceia do Senhor, e os 9 anos aqui do Ministério IPEC, de Vila São Luís. Glória a Deus. Rapaz, olha, vai ser uma bênção. Domingo às 8 horas da manhã. Vamos ser nosso convidado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus.